Bom, pessoal, bom dia. Vou estar conversando com vocês aqui a primeira aula. O nosso primeiro tópico são os estados da matéria. Basicamente, os nossos objetivos é entender as propriedades microscópicas e macroscópicas de cada estado da matéria. E, especificamente, a gente quer observar as propriedades atípicas da água usando essas visões macroscópicas e microscópicas. E a gente também quer predizer a variação, como a variação da temperatura e pressão ela altera esses diferentes estados da matéria. A aula ela vai funcionar da seguinte forma: isso vale tanto para essa aula quanto para as próximas. Inicialmente, eu vou fazer uma exposição com esses conceitos via uma apresentação de PowerPoint. E posteriormente, a gente vai estar trabalhando usando as simulaçõezinhas que eu já apresentei no vídeo prévio. Então, se você está vindo para essa aula e ainda não assistiu o vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz e postei no grupo do WhatsApp, eu recomendo que você o faça e depois assista essa aula, porque vai ser necessário que você já tenha um certo domínio da plataforma para a gente estar podendo, para que você possa acompanhar as atividades também, fazendo as alterações na simulação. Então, para começar, a pergunta que eu deixo para vocês é o que é matéria? Vocês provavelmente já ouviram essa palavra várias vezes, tanto em química quanto em física, e basicamente a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. As árvores, as rochas, as montanhas, os lagos, os animais, as plantas e por aí vai. Tudo isso ocupa um lugar no espaço e tudo isso é matéria. A matéria ela é composta por átomos e moléculas que se organizam de maneiras distintas. E essas maneiras distintas com que eles se organizam dão origem a diversos tipos de formas que possuem inúmeras propriedades diferentes, propriedades específicas e por aí vai. Basicamente, a gente pode dividir a gente pode dividir a matéria em três estados básicos. A gente tem inicialmente o estado sólido, nós temos o estado líquido e também o estado gasoso. Analisando aqui essas representações que eu tenho para vocês, as características microscópicas do estado sólido é que os átomos, as moléculas, eles estão bem juntinhos, assim, formando uma estrutura bem compacta. Em geral, a maioria dos sólidos vai ter uma estrutura assim, que é algo mais compacto. Enquanto o líquido, nós podemos observar que em comparação ao sólido, existe uma distância maior entre as unidades básicas, que podem ser átomos ou moléculas. Vamos pensar aqui em moléculas, vamos supor que isso daqui é a água. Na verdade, a água não é o melhor exemplo. Vamos pensar que é um líquido qualquer, um líquido A, sem especificar o tipo de líquido. Nós podemos ver que as moléculas elas estão separadas por uma distância maior do que no sólido e nesse caso aqui elas estão mais desordenadas. O gás, por sua vez, a gente tem um, um arranjo que é ainda mais desordenado que o líquido e as moléculas estão ainda mais separadas. Então, para resumir, no sólido a gente tem as moléculas mais juntinhas e organizadas, no líquido as moléculas estão um pouco mais desorganizadas, meio embaralhadas e estão a uma distância um pouco maior, mas elas não estão tão afastadas, de forma com que as moléculas tenham uma certa proximidade com as outras. E os gases, por sua vez, eles estão completamente desorganizados e as moléculas estão muito afastadas umas das outras. Então, nesse aspecto, eu faço a pergunta para vocês: qual figura melhor descreve o oxigênio gasoso? Então, como a gente acabou de ver, o sólido ele é microscopicamente representado
por uma situação em que a gente tem as moléculas todas empacotadas, todas organizadas. Então, pegando nessa figura aqui, esse primeiro, esse primeiro quadradinho seria o sólido. Quando a gente analisa esse quadradinho A, a gente observa que ele contém as características microscópicas de um líquido. Ou seja, a gente tem moléculas que têm um certo grau de proximidade, mas elas não estão tão próximas e, mais importante, elas estão relativamente desordenadas. Então, esse primeiro quadradinho aqui, ele está correspondendo a um líquido. Então, o terceiro quadrado que a gente observa aqui, ele detém as características de um gás. Por quê? As moléculas estão totalmente desordenadas e a gente tem uma grande distância entre as moléculas. Então, a figura que melhor representaria um oxigênio gasoso seria a figura C. E bom, qual dessas figuras aqui corresponde à água líquida? Como já apresentado, as características do gás, ele precisa ter moléculas muito desordenadas e precisa ter essas moléculas a uma distância bem grande. Como a gente pode observar aqui no terceiro quadradinho, a gente vê que as moléculas estão a uma distância grande e que elas não têm nenhum tipo de padrão, elas estão aleatoriamente distribuídas aqui no espaço. Então, esse quadrado aqui, ele seria um gás, seria água gasosa. Esse B, ele apresenta uma peculiaridade que a gente pode ver que tem essas estruturas aqui que são formas de um hexágono, que estão relacionadas com a água no estado sólido. Acredito que vocês já tenham estudado isso algumas vezes, mas a água no estado sólido, ela apresenta uma organização um pouco anômala. Ela, ao invés de ficar totalmente empacotada em função da sua estrutura, ela se organiza em forma de hexágonos. Hexágonos dessa forma aqui. Então, esse quadradinho, ele está representando o que seria a água estado, no estado sólido. Então, o que sobra para a gente é esse quadrado aqui, que basicamente representa as características que a gente já discutiu para um líquido. A gente tem as moléculas que estão afastadas, mas elas não estão tão afastadas quanto num gás e elas não têm uma organização tão grande quanto em um sólido, por exemplo. Então aqui as moléculas estão estão, relativamente desordenadas e é o que caracteriza como um líquido. Então, bom, vamos para a próxima pergunta agora. O que acontece se nós adicionamos energia usando um aquecedor? O que vai acontecer com os átomos? Os átomos vão ficar maiores? Os átomos vão se mover mais rápido? A e B? Ou então nem A e nem B? Então vamos para a simulação agora para eu poder estar apresentando para vocês o que vai acontecer em tempo real. Bom, pessoal, aqui a gente está no site que nós vamos utilizar, nós vamos buscar as simulações que vão ser aplicadas aqui no nosso projeto. A nossa disciplina é Química, então nós vamos selecionar aqui em Química. Como o tema da nossa primeira aula é Estados da Matéria, a gente vai selecionar essa simulação aqui. Estados da matéria, dois pontos básicos, certo? Vamos selecioná-la. E aqui para rodar basta clicar nesse botãozinho.
Então a pergunta que nós estávamos, que a gente acabou de fazer no exemplo passado era a seguinte: o que aconteceria se a gente aquecesse as moléculas de uma determinada substância? Se a gente usa o aquecedor, o que acontece? Bom, aqui nós temos nosso sistema, os átomos estão todos juntinhos, é um sistema sólido. Peço que vocês ignorem aqui a questão da temperatura. Aqui a gente, no caso, tem neônio no estado sólido. É um gás, então está uma temperatura muito baixa para ele poder estar nesse estado da matéria. Então, o que vai acontecer com as moléculas quando a gente começar a aquecer? Bom, vamos mexer esse botãozinho aqui e vamos aquecer e observar. Repare que a partir do momento que eu aqueço, as moléculas elas começam a se movimentar muito mais e aquela organização que se tinha antes, aquela estrutura organizada que compunha o sólido, ela se desfaz totalmente e a gente passa a ter uma estrutura que é bem próxima de um gás, que são moléculas se movendo aleatoriamente e tendo bastante velocidade nessa movimentação e não conseguindo apresentar nenhum parâmetro, nenhum padrão como nós podemos ver nos sólidos. Bom, se a gente parte do líquido, é a mesma coisa. Reparem que aqui a gente tem o líquido tem uma certa desorganização, como nós já discutimos, e aí, se nós aumentamos a temperatura, a gente observa a mesma coisa que nós fizemos para quando o neônio era um sólido. A gente tem um aumento na velocidade dessas moléculas e um maior grau de desordem, uma maior desorganização delas aqui nesse sistema. Agora, por outro lado, se a gente começa a diminuir a temperatura, a gente vai gradativamente observar que a velocidade das moléculas e a forma com que elas estão se distribuindo no espaço diminui. E se a gente diminui mais ainda a temperatura, a gente volta para uma configuração em que as moléculas estão todas próximas e em uma estrutura bem organizada. Ou seja, a gente novamente tem o neônio sólido. Então a temperatura, quando a gente altera, aquece ou diminui, a gente está medindo no grau de agitação dessas moléculas. E isso vai influenciar de forma com que vai aumentar a energia com que cada partícula dessa tem, fazendo com que a substância mude de estado físico. Passe do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e por aí vai. Então, voltando aqui para a nossa pergunta, o que acontece se adicionamos energia usando um aquecedor? O que vai acontecer é que os átomos vão se mover mais rápido, certo? De acordo com o que nós vimos na simulação. O que acontece se continuamos a adicionar energia usando um aquecedor? Letra A, nenhuma mudança além do aumento da velocidade dos átomos. Mais átomos devem condensar, mais átomos devem evaporar. Então, o que acontece? Eu espero que vocês pensem um pouquinho aí e tentem responder. Então, bom, como eu apresentei lá na simulação, se a gente continua dando energia para o sistema, aumentando a temperatura, a tendência é que mais átomos comecem a aumentar sua velocidade e isso vai acarretar em um aumento de evaporação. Bom, pessoal, então o que acontece se a gente começa a adicionar mais energia a um copo com água, por exemplo, um copo que está congelado? Vamos supor que nós temos esse copinho aqui, peço perdão pelo desenho, e aqui tem gelo, certo? Nós temos gelo aqui, e microscopicamente nós sabemos que as moléculas têm uma certa organização que faz com que elas estejam juntas. Vamos ignorar aqui a real estrutura do gelo e vamos imaginar
que é basicamente um grupo de moléculas que estão bem próximas umas das outras. Se a gente aumenta a temperatura, ou seja, a gente faz um aquecimento, esse triângulozinho significa aquecimento, basicamente o que vai acontecer com as moléculas é que elas vão passar a ficar mais afastadas umas das outras e vão ter um aumento em sua movimentação. Então, eu tenho gelo, eu tinha uma estrutura onde as moléculas estavam todas organizadinhas e bem juntas. Eu estou adicionando temperatura, estou aquecendo, isso vai fazer com que as moléculas comecem a se mover, elas vão começar a vibrar aqui, se mover para todas as direções, e isso vai fazer com que elas se afastem. Então, isso vai ocasionar o derretimento do gelo. Então, aqui agora, a gente vai ter água líquida. Água líquida. Se a gente aumenta mais ainda a temperatura, o que vai acontecer é que essa água que estava aqui, ela vai começar a evaporar. É igual quando a gente está em casa, a gente vai aquecer um cantil com água, uma panela com água, e conforme a gente vai aquecendo, nós vamos observando a formação de bolhas. E aí a formação dessas bolhas vai aumentando, e o vapor que vai saindo da água também vai aumentando. Então, basicamente, conforme a gente aumenta a temperatura, a gente vai dando mais calor para o sistema. O que acontece é que o aumento, a quantidade de moléculas que evapora também vai aumentar, porque a gente vai aumentar a movimentação dessas moléculas de água, o que vai ocasionar em moléculas que estão se movendo cada vez mais, e isso macroscopicamente a gente observa por um aumento dessa fumacinha aqui, ou seja, um aumento dessa evaporação. Então, voltando aqui para essa pergunta, o que acontece se continuamos a adicionar energia usando um aquecedor? Nós temos que mais átomos vão evaporar por conta disso que nós discutimos agora há pouco. Então, voltando aos estados da matéria, o estado da matéria ele sempre depende da temperatura e da pressão em que a observação é feita. Por exemplo, o oxigênio, que é um gás a temperatura ambiente, ele pode ser liquefeito e congelado em temperaturas baixíssimas. O oxigênio pode ser feito em temperatura ambiente, aumentando a pressão, e o ferro, um sólido duro a temperatura ambiente, pode ser vaporizado acima de 3.000 graus Celsius. Então vamos estar observando, por meio da simulação, essas duas observações aqui. Bom, pessoal, então aqui o que a gente vai observar é o oxigênio, certo? A gente sabe que o oxigênio, em pressão normal, ele pode ser liquefeito em temperaturas baixíssimas, e na temperatura ambiente ele pode ser liquefeito se você aumenta muito a pressão. Então vamos fazer esse experimento aqui. Ó, 246 graus Celsius é uma temperatura muito baixa, mas vamos aumentar essa temperatura aqui de forma que chegue na temperatura ambiente. Bom, pessoal, aqui nós temos uma situação onde a gente pode liquefazer o gás oxigênio a partir da variação da pressão. A gente pode fazer isso abaixando aqui esse pistãozinho, e o que nós vamos observar é que as moléculas vão passar a ter um formato mais parecido com um gás. Elas vão ficar mais juntas. E isso vai ser feito não pela variação da pressão, da temperatura, mas sim da pressão, como vocês viram. Bom, se a gente aumenta a pressão demais, chega um ponto que aqui na nossa simulação a, a tampa estoura por conta de uma pressão muito alta. Mas aqui novamente, ó, se a gente aumenta, a gente pode ver que a gente consegue manter as moléculas em um estado líquido. Isso apenas pela variação da pressão.
Agora vamos fazer um procedimento diferente. Vamos adicionar mais moléculas de gás aqui no nosso sistema, certo? Nós temos gás aqui. E agora a gente vai abaixar a temperatura. Vamos esfriar o sistema para ver o que acontece. Repare que conforme a gente vai esfriando, a velocidade em que as moléculas se movem, ela vai diminuindo. Aqui a gente tem a variação da temperatura. Eu vou colocar em graus Celsius para que vocês possam ver. A gente está em 66, 50, 35, 20 e diminuindo. Repare que conforme a gente vai chegando em temperaturas muito, muito baixas, a energia das moléculas, a velocidade delas vai diminuindo cada vez mais, até que vai chegando um ponto em que elas vão começando a ficar um pouco mais próximas das outras. Aqui a gente está saindo do estado gasoso e nesse momento entrando do estado líquido, e agora do estado líquido a gente está solidificando o oxigênio. Olha, reparem que no estado sólido todas as moléculas ficam bem juntinhas e mais ou menos organizadas. Se a gente aumenta a temperatura de novo, elas começam a se mover mais e mais ainda, de forma com que nós temos aí uma coisa muito próxima de um estado líquido. E se a gente aumenta mais a temperatura, a gente passa do estado líquido para o estado gasoso. Então vamos voltar agora lá para o nosso slide. Como apresentado, a gente consegue fazer transformações na matéria, variando a pressão e a temperatura. Essas transformações, elas têm impacto microscópico na movimentação das moléculas, e isso tem um resultado macroscópico, que é, por exemplo, um gelo derretendo, uma água evaporando e por aí vai. A gente tem um nome para cada transformação dessa, e quando nós aumentamos a temperatura, partindo do sólido, e o sólido se transformando em líquido, nós temos o chamado fusão, que é o derretimento de sólido. Quando o gelo derrete, a gente tem um processo de fusão acontecendo. Está relacionado com o aumento da temperatura. Quando a gente vai ferver a água para coar o café, e a gente observa gás saindo da água, nós temos o processo chamado vaporização. Aqui tem um aspecto interessante, é que muita gente costuma colocar em guarda-roupa pedrinhas de naftalina, que é uma pedrinha que tem um cheiro bem forte, que coloca no guarda-roupa para evitar mofo, evitar traça, esse tipo de coisa. Isso nada mais é do que uma transformação de sólido para gás, ou seja, a gente chama isso de sublimação. E da mesma forma com que tem essas transformações no sentido de aumento da temperatura, existem as transformações que vão no sentido de diminuição da temperatura. A primeira transformação que nós temos é a liquefação, que é quando nós passamos do estado gasoso para o estado líquido, e a solidificação, por exemplo, quando a gente coloca lá um refrigerante no congelador ou uma garrafa de água e acaba esquecendo, a água congela. Então, esse procedimento foi uma solidificação que aconteceu. E da mesma forma, quando nós temos um gás passando para sólido, a gente tem a sublimação. É o mesmo nome de sólido passando para o estado gasoso, certo? Então, isso daqui é um aspecto que vocês precisam saber bem. É uma coisa importante, porque isso daqui resume basicamente as transformações mais importantes nesses estados da matéria, sólido, líquido e gás. Aqui a gente tem uma coisa interessante que é chamada de curva de aquecimento da água pura. Então, vamos lá.
Abaixo de 0 graus Celsius, a gente tem que a gente chama de gelo, certo? A gente tem a água no estado sólido. Nesse trecho aqui, a gente só tem a água no estado sólido e conforme nós vamos aumentando o tempo, a temperatura aumenta, certo? Porque a primeira transformação da água é a solidificação, certo, pessoal? Então vamos lá. No ponto em que o gelo começa a derreter, a gente tem uma temperatura que está em torno de 0 graus Celsius. Então, o gelo derrete a 0 graus. E aqui nesse ponto, a gente tem a fusão, certo? Então, nesse trecho aqui, em que a temperatura é 0 graus Celsius, a gente tem gelo mais água e nós temos a fusão. É importante mencionar que nesse ponto aqui vão coexistir os estados sólido e líquido e a temperatura ela vai permanecer constante em 0 graus Celsius. Tem algumas razões termodinâmicas do porquê isso acontece, mas aqui não vem ao caso. O importante que vocês saibam é, abaixo de 0 graus Celsius, se a gente deixa um gelo no ambiente, a temperatura começa a aumentar e ela chega a um ponto em que o gelo vai começar a fundir. Ele vai se transformar em gelo e água. Enquanto houver gelo, por exemplo, no copo, a temperatura ela vai permanecer constante em 0 graus Celsius e o gelo vai se transformando em água. A partir do momento em que todo o gelo se transformou na água, a temperatura começa a subir novamente e a gente tem um regime de água líquida. Esse regime de água líquida, ele vai de 0 até 100 graus Celsius. Que é o regime onde a água está mais disposta aí na natureza. Por exemplo, aqui no Brasil nós não temos nenhum tipo de geleira, então os rios, os lagos têm água que está entre essa temperatura, 0 e 100 graus Celsius. Conforme a gente passa de 100 graus Celsius, a gente chega a um regime que está começando a ebulição. Ou seja, nós passamos do ponto de ebulição e aqui começa a ter água e vapor. Quando a gente está aquecendo a água para, por exemplo, coar um café, nós podemos observar que chega um ponto que a água começa a borbulhar e ela fica borbulhando e liberando vapor. Enquanto houver água líquida, aquele sistema ali, aquela água vai estar na temperatura de 100 graus Celsius. Então é um ponto em que a gente fala que coexistem líquido e vapor a uma temperatura constante. O fim da ebulição é quando só existe vapor de água, ou seja, toda a água líquida evaporou e a partir daqui o vapor começa a aquecer novamente. Então nesse trecho ele só existe vapor de água e a temperatura começa a aumentar. Então aqui é uma curva de aquecimento para a água pura passo a passo. Inicialmente a gente começa com gelo. O gelo ele vai aumentar a sua temperatura. Ele chega a um ponto em que tem gelo e água. Todo o gelo é convertido em água. A água começa a aumentar a sua temperatura. Chega no ponto em ebulição. A gente alcança uma região em que existem água e vapor. E quando toda a água é convertida em vapor, o vapor começa a aumentar a sua temperatura novamente, certo? Então, o que é interessante saber nesse contexto? Se a gente sabe os pontos de fusão, que é onde uma substância começa a passar do estado sólido para o líquido, e o ponto de ebulição, que é onde a substância passa do estado líquido para gasoso, tendo uma temperatura, a gente consegue dizer em qual estado físico da matéria aquela substância está. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um copo de água e a temperatura desse copo de água está em 15 graus Celsius. 15 graus Celsius é essa região aqui que compreende entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, essa água ela estaria no estado líquido. Vamos supor que a gente tem etanol. E o etanol está a 95 graus Celsius. 95 graus Celsius está acima do ponto de ebulição.
que é 78. Então a gente teria, nesse caso, o etanol no estado gasoso. Então, dessa forma, a gente consegue prever qual é o estado físico da matéria de uma substância, tendo as informações do ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, esses dados de que temperatura uma substância funde e em que temperatura uma substância vaporiza, eles são muito importantes no dia a dia, principalmente na pesquisa quanto na indústria. São informações que são muito necessárias para qualquer tipo de processo químico ou reação química que venha a ser desenvolvido. Então, aqui, como curiosidade, a gente tem uma tabela com diversas substâncias químicas e seus pontos de fusão e ebulição. É interessante notar que tem substâncias que, em praticamente toda toda a faixa razoável de temperatura, elas vão ter um estado específico da matéria. Por exemplo, a gente está acostumado a viver entre 25 e 30 graus, que é a temperatura que, em média, a gente sente aqui no Brasil. O hidrogênio, para você ter hidrogênio sólido, você precisa ter uma temperatura abaixo de menos 259 graus Celsius. Isso é muito, muito difícil. Por exemplo, na Terra, é impossível você ter naturalmente uma temperatura tão baixa quanto essa. E o hidrogênio líquido, ele deveria estar nesse intervalo aqui de temperaturas, entre menos 259 e menos 253. Então, o hidrogênio é um elemento que, para todos os propósitos práticos possíveis, ele vai estar no estado líquido, no estado gasoso, perdão. Agora, por exemplo, a amônia. Para a gente ter amônia sólida, precisa ter uma temperatura abaixo de menos 78, enquanto para a amônia líquida, uma temperatura abaixo de menos 33. Isso daqui é uma coisa totalmente possível para os laboratórios hoje em dia. Você tem possibilidade de resfriar o sistema de tal forma que você consegue atingir temperaturas abaixo de menos 33 graus Celsius. Além do fato de que regiões no Ártico e no Antártico, nos continentes Ártico e Antártico, nós podemos ter temperaturas abaixo disso. Então é uma coisa totalmente possível. O tungstênio, por outro lado, é muito difícil a gente ter tungstênio líquido e tungstênio gasoso, porque as temperaturas de fusão e ebulição dele são extremamente altas. Então você precisaria fornecer uma quantidade incrível de energia para conseguir fazer um tungstênio fundir e muito mais ainda para fazer o tungstênio evaporar. Então, assim, é interessante olhar para esse quadro aqui, para a gente ter uma noção das substâncias e ter uma ideia mais ou menos de quanto de temperatura que a gente precisaria para poder estar fundindo ou evaporando um determinado tipo de substância. Então, aqui para resumir os estados da matéria, a gente tem três estados básicos: o estado sólido, o líquido e o gás. Os símbolos são representados por S, L e G. O sólido tem uma forma definida, como eu apresentei. A gente tem as moléculas todas juntinhas, uma do lado das outras. É uma coisa organizada. O líquido não, é um estado totalmente desordenado, né? E o gás, mais ainda, é um estado totalmente desordenado e com bastante distância entre as partículas. O volume é definido, o sólido de fato tem um volume definido, assim como o líquido, você coloca um líquido no recipiente, ele tem
um volume definido, enquanto que o gás não tem. O gás ele é totalmente espaçado e não tem volume definido nenhum. Ele vai ter o volume que tiver o recipiente que ele está inserido dentro, certo? E aqui exemplos de substâncias no estado sólido, líquido e gasoso. A gente tem o ferro como estado sólido, a gente tem o líquido como sendo a água líquida, e o oxigênio como sendo um exemplo de substância no estado gasoso. Bom, pessoal, então aqui a gente encerra essa primeira parte da aula 1, em que a gente tratou dos estados sólido, líquido e gás. Eu peço que vocês voltem na simulaçãozinha e fiquem fazendo algumas alterações com base no formulário que eu preparei para vocês. É importante que vocês tentem variar os parâmetros de forma com que vocês consigam compreender melhor como que realmente a temperatura afeta as propriedades microscópicas aí de cada estado físico da matéria e cada substância. Agora vamos passar por uma parte que é um pouquinho mais prática, que é fórmulas numéricas que a gente pode expressar a matéria. É comum quando a gente vai no supermercado, a gente compra as coisas baseado na massa ou então baseado no volume. A gente compra 1 litro de refrigerante, a gente compra 1 quilo de carne e por aí vai. Bom, todas essas unidades, 1 quilograma, 1 litro, são formas de você mensurar a matéria. A massa, fisicamente, ela está associada com o conceito inercial, que é mais ou menos o sentido o quão difícil é um determinado objeto para você fazer ele entrar em movimento. Por exemplo, um carro que pesa 1 tonelada, você empurrar esse carro é muito mais difícil do que você empurrar uma moto que pesa algumas centenas de quilos, provavelmente. Então, nesse sentido, a gente pode estar associando, pensando na massa como algo que está relacionado a quão difícil é colocar aquele objeto em movimento. Bom, aqui usando uma visão mais química, a gente pode pensar na massa como uma medida relativa a um padrão. Por exemplo, imagina que aqui eu tenho esse padrão e eu falo que esse padrão aqui ele pesa 1 quilo. Então, por meio de uma balança, eu vou medir todos os outros objetos a partir desse padrão. Por exemplo, esse objeto aqui amarelinho, ele pesa exatamente 1 quilo. Então, quando eu coloco aqui na balança, a balança fica ela fica equilibrada. Então, isso nos diz que esse objeto tem a mesma massa desse objeto aqui. Agora, por exemplo, se eu pego um objeto maior, então eu vou precisar de uma maior quantidade dos padrões para poder fazer com que a balança fique equilibrada. Então a gente fala que esse objeto necessitou de 2 quilos para poder fazer com que a balança se equilibrasse. Então a gente fala que a massa dele tem 2 quilos. Então essas medidas elas são feitas de maneira relativa. Eu tenho um padrão, esse padrão eu digo que ele pesa 1 quilo, e a partir desse padrão eu vou mensurando todos os outros objetos para encontrar a massa deles. Então aqui para relembrar um pouco essas unidades de medida. 1 tonelada, a gente fala que é 1 T, que são 1.000 quilos. Então, o que isso significaria? Se eu colocasse um objeto aqui que pesa 1 tonelada, sei lá, um carro, eu precisaria de 1.000 unidades desse carinha aqui, do nosso padrão, para poder equilibrar a balança, certo? Por outro lado, 1 grama, que a gente fala que é 1 G, é 1 milésimo de quilograma, ou seja, é 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas, ou então 0,001 quilogramas, certo? Bom, gente, então aqui a gente vai falar agora um pouco sobre o volume. O
o volume, ele é a característica, é a grandeza associada à matéria que está relacionado com o quanto de espaço que aquela matéria está ocupando. Então, basicamente, o volume de uma porção de matéria expressa o quanto de espaço é ocupado por essa matéria. As unidades básicas para volume é o decímetro cúbico, um decímetro cúbico que é igual a um litro. Um decímetro cúbico, a gente pode pensar que é basicamente a quantidade o volume ocupado por um cubo que tem 10 centímetros de lado, certo? Então, se nós pegamos esse cubinho aqui, ele é formado por cubinhos menores de 1 centímetro, então cada lado dele tem 10 centímetros. 10 centímetros é igual a 1 decímetro, então o volume dele é 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. É interessante notar que 1 litro a gente sabe que é 1 ml. E 1 ml é 1 centímetro cúbico. Então, o que, que quer dizer? Nesse cubão aqui, com vários cubinhos, a gente tem 1.000 cubinhos de volume em 1 centímetro cúbico. Isso daqui é a mesma coisa dizer que 1 litro equivale a 1.000 ml, certo? Da mesma forma, a gente tem a representação aqui de um cubão, agora que ele tem 1 metro. Então, esse 1 metro, ele, ele teria uma área. Esse cubo aqui, ele teria um volume, perdão, peço desculpas aí pela. Deixa eu apagar isso daqui para não ficar. Não sei o que aconteceu aqui com a minha canetinha, mas enfim. Esse cubo aqui teria uma área de um volume, perdão, de 1 metro cúbico. E dentro desse volume de 1 metro cúbico caberiam 1.000 cubinhos de volume em 1 decímetro cúbico. Então daqui a gente tira a relação que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, certo? Essa parte aqui é um pouco ruim de explicar dessa forma, então eu espero que vocês possam me dar um feedback no grupo de WhatsApp, e aí, quem sabe, a gente pode marcar uma aula síncrona, onde eu posso usar tipo um quadro negro e apresentar de uma maneira um pouco mais razoável essas continhas para vocês. Mas eu espero que vocês peguem pelo menos a ideia de onde que vem essas unidades de medida. Então aqui, pessoal, eu estou colocando aqui alguns exercícios que eu não vou resolver nessa aula. Eu vou fazer uma aula separada para estar resolvendo. Mas eu gostaria que vocês tentassem resolver. Não é obrigatório. É mais importante que vocês respondam os formulários, que é a forma com que a gente vai estar avaliando vocês, e a partir dos formulários que a gente vai conseguir utilizar as simulações. Tem que lembrar que o nosso objetivo aqui é utilizar a química computacional para entender os conceitos. Esses exercícios eu coloco como uma forma que vocês possam ter para estar treinando os conhecimentos de maneira melhor. O próximo conceito que a gente vai estar estudando é a densidade. Bom, em palavras, a gente pode definir a densidade de um objeto ou de uma amostra de certo material ou substância sendo o resultado da divisão de sua massa pelo seu volume. Então, a partir do momento que nós temos a massa de um volume, perdão, a massa de um objeto e o volume que esse objeto ocupa, nós podemos calcular a sua densidade. Por exemplo, aqui nós temos um copo, um becker, né, com água, uma cortiça e um bloquinho de chumbo. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A densidade da cortiça é 0,32 gramas por centímetro cúbico. E a densidade de chumbo é 11,3 gramas por centímetro cúbico. O que a densidade significa? Se as pessoas perguntarem para você assim, o que uma coisa muito densa significa? Vocês têm que responder que é o seguinte, que numa menor quantidade de volume,
a gente tem uma grande quantidade de massa, ou seja, um pequeno pedacinho de determinado material, a gente vai ter algo muito pesado, uma massa grande, que é o que a gente observa aqui no chumbo. Vamos supor, se a gente pega um objeto que tem 1 cm3 com 1 ml de chumbo, esse objeto ele vai pesar 11,3 gramas. Enquanto que se a gente pega 1 cm3 de água, esse volume de água vai pesar 1 grama, enquanto que 1 cm3 de cortiça vai pesar apenas 0,32 gramas. Então a gente pode entender a densidade como a massa que uma coisa pesa, que um objeto pesa por unidade de volume, certo? Então quanto maior a densidade, mais pesado é o determinado material por uma mesma unidade de volume. Então, acho que é uma forma boa de vocês interpretarem a densidade é pensando nesse sentido, sabe? Para um mesmo volume, eu tenho materiais que têm uma massa muito maior a partir do momento que a densidade é grande, certo? Quais fatores que afetam a densidade? Bom, o primeiro deles é a natureza do material. Como eu apresentei aqui, a gente tem materiais diferentes, todos estão na mesma temperatura e a mesma pressão, e eles têm densidades totalmente diferentes. Então, a natureza do material, a estrutura química de cada material desse, contribui para a sua densidade. Bom, aqui como nós podemos ver, a gente tem o ósmio, que é um elemento químico que fica no meio da tabela periódica, tem uma grande densidade, enquanto que nós temos aqui o couro seco, que tem uma densidade bem pequena, a gelatina, que tem uma densidade de 1,27. Então, dependendo do material, esse material vai ter densidades distintas. Outros fatores que também afetam a densidade é a temperatura e a pressão, são muito importantes. A temperatura de um mesmo material, desculpa, a densidade de um mesmo material, ela depende da temperatura, porque vamos pensar aqui, imagina que a gente tem a água em dois estados, água líquida, desculpa, você tem água líquida em duas temperaturas, aqui ela está a 30 graus Celsius e aqui ela está a 50. Peço perdão aí pela letra, eu estou escrevendo no mouse, aqui usando o PowerPoint não dá para usar a minha canetinha direito, mas enfim. O volume dessa água aqui, como a gente já apresentou na parte de mudança de estado da matéria, ele é maior do que o dessa água porque as moléculas estão mais agitadas aqui. Então, quando a gente faz a razão de massa por volume, a densidade aqui vai ser menor do que aqui. Então, a partir do momento que nós aumentamos a temperatura para uma mesma substância, a gente diminui a densidade dessa substância. Para os gases, é muito importante também a temperatura, mas também a pressão, porque com a pressão a gente consegue facilmente alterar o volume de um gás. E alterando o volume de um gás, a gente altera o valor absoluto da densidade pelos motivos de que a densidade nada mais é do que massa sobre volume. Então, por exemplo, aqui a gente tem um aspecto interessante, é que a água ela possui um comportamento anômalo. Esse comportamento ele ocorre pelo fato de que quando a água solidifica, ela forma umas estruturas que são hexagonais. Essas estruturas hexagonais faz com que a água gelada seja menos densa do que a água líquida. É por isso que o gelo flutua. Normalmente, quando a gente tem substâncias sólidas, elas estão totalmente empacotadas e isso faz com que o volume aumente. No caso da água, isso não é verdade. A razão disso é que pelas ligações de hidrogênio que a água faz, ela passa a ter esse comportamento diferente dos demais substâncias e ao invés do seu estado sólido ser mais denso do que o estado líquido,
Para a água, não. O gelo ele é menos denso do que a água líquida e por isso que ele flutua. Isso daqui é um tópico bem interessante, que caso vocês tenham interesse, a gente pode fazer uma aula específica disso, também usando as simulações, e aí eu posso explicar com mais profundidade e com mais calma o porquê que isso acontece para a água, certo? Aqui, novamente, eu tenho mais alguns exercícios que eu passo para vocês. Isso daqui é para vocês fixarem o conhecimento, como eu já falei, não é algo obrigatório, mas eu vou fazer uma aula separada, que vai ser uma aula 1.1, apenas resolvendo essas coisas, no sentido aí de ajudar vocês com o conteúdo. Aqui mais algumas atividades, e aqui a gente encerra a nossa primeira aula. Eu peço que vocês tirem dúvidas, busquem aí na internet. Se vocês quiserem, eu posso passar algumas referências de leitura, mas podem discutir comigo, vejam o vídeo novamente. E eu vou estar passando para vocês o formulário que eu gostaria que vocês tentassem responder. E é isso, pessoal. Aqui é o fim da nossa primeira aula. Eu espero que tenha ficado um pouco, tenha ficado claro os conceitos. É a primeira aula que eu estou gravando, então aí eu peço um pouco de paciência. Conforme eu for gravando mais aulas, eu tenho certeza que elas vão aumentando a qualidade, né? Eu vou conseguir gravar melhor, vou conseguir me expressar melhor. É um pouco ruim falar apenas por computador, mas vamos em frente que vai dar tudo certo. Então, novamente, eu agradeço a atenção de todos e é isso, pessoal. Até mais.